Vocês que me acompanham aqui sabem que eu tenho uma visão de mundo muito realista, sempre baseada em fatos, em evidências. E quando eu penso em prescrever algo, né, prescrever não é algo científico, é o dever ser, a ciência lida com o que é. Pense sempre o mundo, né, existem dois mundos, o mundo do dever ser, como deveria ser, é o que todos almejam, e o mundo como ele é. Né? A ciência lida do mundo como ele é. A ciência lida com o mundo como ele é. E a ciência lida com relações de causa e consequência. Isso causa isso causa aquilo causa aquilo. E por aí vai. Tá? E do ponto de vista do dever ser, quer dizer, o que eu sempre penso quando eu penso coisas para fazer para o futuro? Ser pragmático. Tá? Do ponto de vista científico, evidências empíricas, e do ponto de vista do dever ser, mais filosófico, o pragmatismo, se você preferir, o pragmatismo como ideologia, nenhuma ideologia em particular. O que nós estamos vendo no caso da China, né, nessa briga aí, que o Brasil não há pragmatismo nenhum, né, há simplesmente uma ideologia de fundo, né, supostamente liberal, né, enfim, não importa o nome que se dê a essa ideologia, mas digamos assim, eu diria, os Estados Unidos como modelo de país, modelo de desenvolvimento, os Estados Unidos como modelo. Então tudo que não seja Estados Unidos, aí vale para a Europa, vale para a China também, né? E agora nessa disputa Estados Unidos-China para, né, uma concorrência clara e evidente de posicionamento de grande potência no mundo, né? Então o governo ideológico opta por ficar do lado dos Estados Unidos contra a China e não pelo pragmatismo. Eu não digo nem capitalismo, a China é capitalista, né? Os Estados Unidos tem lá, o regime chinês é comunista, a bandeira é comunista, o Partido Comunista controla tudo, mas a rigor tem empresa privada, tem lucro, bolsa de valores, ações das empresas, tem trabalho formalmente livre, tem todos os requisitos do capitalismo, tem decisões, não todas, né? Digamos assim, a decisão da alta tecnologia hoje ainda é uma decisão muito centralizada de investimento, mas o restante do capitalismo chinês já opera com decisões, digamos assim, tirando o alto valor agregado, tirando o high-tech, o middle-tech e o low-tech, já opera com decisões descentralizadas, tá? Então, a China é um país capitalista, né? É bem interessante. E a China está no momento típico de desenvolvimento que o Brasil passou na ditadura militar. Você tira a população do campo, leva para a cidade, urbaniza e industrializa. E aí você tem um salto brutal. E isso, com frequência, é feito durante ditaduras, tá? E que é o caso da China, a ditadura de um partido único. Nós temos lá, isso aconteceu no Japão, Meiji, exatamente a mesma coisa que a China está fazendo agora. A Coreia, com o PAC, fez exatamente a mesma coisa que a China está fazendo agora. O Brasil da ditadura militar, a Argentina da ditadura militar, isso é um modelinho de desenvolvimento. Você reprime a população e obriga a industrialização, sair de baixo valor agregado para alto valor agregado na produção. Isso aconteceu com frequência. Democracia, quando eu tenho em mente democracia é de massas. Ela só existe do século XX para cá. Outros países se industrializaram antes do século XX. Ou seja, não havia democracia. Isso se aplica ao Reino Unido, por exemplo. Revolução Industrial foi feita com mão de ferro, sem democracia. Esquece, a Revolução Industrial foi feita sem democracia. Tá? Então é de fato um regime opressor que leva a Rússia, a União Soviética, o desenvolvimento da União Soviética, né? Foi feito também desse jeito. Tira esses camponeses do campo, leva para a cidade, industrializa, mão de ferro, ditadura. Então, basicamente, a China ela é assim hoje, né? E capitalista, né? E aí o Brasil chega e cria, né, esses aí, Weintraub, né, Olavo de Carvalho, cria uma briga contra a China que nos prejudica nesse momento crucial que temos que proteger nossos médicos, nossa população, com os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, então são máscaras, luvas, enfim, tudo que diz respeito ao atendimento em hospitais, não só de médicos, enfermeiros e os auxiliares, mas até de todo o grupo de pessoas que faz o hospital funcionar, né, todos os funcionários que propiciam isso. Então, nós estamos criando um conflito da China baseado exclusivamente em ideologia, pura e simples,
ideologia não pragmática, né? E que prejudica a população. É basicamente o que está acontecendo hoje. Não tem nenhuma razão. E agora os Estados Unidos estão sendo totalmente pragmáticos, né? Trump está sendo totalmente pragmático. Como alguém já postou aí na rede social, em Hollywood, os Estados Unidos, quando tem um ataque à Terra, que é o que está acontecendo, um ataque de dentro da Terra contra a Terra, né? A vida humana na Terra. Nos filmes de Hollywood, os Estados Unidos salvam o próprio país e o mundo, né? É bacana, uma fantasia, arte, cinema. Na realidade, é claro, a gente está vendo aí, né? O Trump eleito lá pelos eleitores norte-americanos, ele vai lá e dá um jeito de impedir que outros países tenham acesso a carregamentos de EPIs e ponto final. E todo mundo está fazendo a mesma coisa, está todo mundo brigando pelo interesse do seu país. Isso acontece sempre nas organizações comerciais, só que em momentos que não são de crise isso é menos visível. Em momentos de crise isso se torna nu, cruel, né? O que é o que a gente está vendo. E o Brasil não. Nós temos pessoas ideológicas, né? Objetivando manter, né? A única coisa racional que tem disso aí é manter um determinado eleitorado mínimo aí visando 2022 e visando se manter no poder, não sofrer impeachment. Se ele mantiver um apoio de 20%, 25%, talvez seja bem difícil fazer um impeachment, porque a opinião pública ele vai poder mobilizar todo esse pessoal mais fanático que o apoia contra um eventual impeachment. Então, em nome disso, né, e baseado numa ideologia, né, numa doutrina, numa utopia, como se fosse transplantável os Estados Unidos para o Brasil, né? Ah, não, os Estados Unidos todo mundo tem arma, então vai ter no Brasil. Não, não é transplantável, lá é diferente. A democracia lá. O que aconteceu na Europa? Na Europa, as monarquias desarmaram a população e depois veio a democracia. Nos Estados Unidos foi o contrário. Depois da população armada veio a democracia. Perdão, antes da população armada veio a democracia. Tá? Na Europa, ela veio. Então a Europa já entrou na democracia desarmada. Então são trajetórias históricas diferentes, a mesma coisa do Brasil. O Brasil é desarmado, entrou na democracia desarmado. Então são trajetórias históricas e culturais inteiramente diferentes. E as pessoas ideológicas não conseguem perceber isso. Isso é empírico, é muito empírico. Eles foram formados por peregrinos, fanáticos, cristãos que foram fundar, o ato fundacional, cultural dos Estados Unidos é em 1620, que foi aquele grupo lá de classe média, hiper-religioso, que alugou o navio Mayflower e desembarcou em Cape Cod, onde hoje é Boston. Tá? Então, um ato fundacional totalmente diferente do nosso, né? O ato fundacional, digamos assim, cultural, muito relevante do Brasil, 1808, que não é um barco financiado privadamente por figuras de classe média religiosas, mas sim pela coroa portuguesa que sai fugida, né? Que desembarca no Brasil cheio de empregados, totalmente diferente da fundação americana. Tá? Então eles querem copiar um sistema, né, que ambos, né, que nascem inteiramente distintos. Eles imaginam que é possível trazer coisas aqui para o Brasil, religiosidade puritana. Não tem, quer dizer, isso já passou. Nos Estados Unidos tinha pena de morte para adultério. O Brasil nunca teve isso, mas pena de morte mesmo, né? Até hoje, né, o sexo é muito mais moralizado negativamente nos Estados Unidos que no Brasil, por exemplo. Tá? E são diferenças culturais muito profundas, né, que têm impacto muito generalizado em coisas que a gente nem imagina no nosso comportamento, nas nossas visões de mundo. Então Olavo, Weintraub e outros estão prejudicando a população num momento de crise aguda, né, por conta de razões exclusivamente ideológicas. Não sendo essa ideologia, eu digo, o pragmatismo é uma ideologia, que é a que eu prefiro, né? Que se eu sigo alguma ideologia, é a ideologia do pragmatismo, né? Que é você ver o seguinte: olha, nós estamos passando um momento de crise, nós precisamos desses equipamentos, não importa de onde eles venham, se é da China, se é dos Estados Unidos, eu tenho que manter boa relação com todo mundo e tentar conseguir de todos os lugares esses equipamentos para proteger médicos, enfermeiros, assistentes, todo o pessoal que trabalha em hospital, proteger a população, enfim, todos os esforços necessários para salvar vidas. Parece que não é uma preocupação, tudo indica, está claro, né? Não é uma preocupação dos ideológicos
deste governo. Lamento, isso Bolsonaro e essas figuras não perdem por esperar. Né? Dependendo, obviamente é condicional, dependendo do que acontecer, eles serão devidamente responsabilizados por tudo isso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.